Igreja, glória a Deus! De quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração. A couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés na preparação do evangelho. Eu já tenho em minhas mãos espada e escudo. Estou pronto para lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. A paz do Mestre Yeshua, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o missionário Alan e estamos aqui em mais um vídeo do canal para aprendermos da Palavra de Deus. Então, já vamos fazer nossa oração para que Deus venha a interceder por nós. Pai maravilhoso, obrigado por mais esse privilégio e oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, aprendendo da Tua Palavra Santa, das Tuas Sagradas Escrituras. Continua nos ajudando, nos auxiliando, guiando os nossos passos e iluminando a nossa vida. Que sejamos também luz àqueles que estão nas trevas, ó Pai. E que possamos dar ouvidos à Tua voz e assim podermos contemplar o que Tu tens reservado para a nossa vida. Que seja feita a Tua vontade eternamente, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é Éfeso, a Igreja Católica Apóstata Romana. Exatamente, meus irmãos, hoje vamos falar acerca da primeira igreja a qual Cristo ele mandou uma de suas cartas para alertar aquela igreja sobre o que eles estavam fazendo, de que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Então, já vamos para Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 7, que vai falar o seguinte: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: assim fala aquele que segura em sua mão direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu esforço e a tua perseverança, e porque não suportas os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não o são, e descobriste que são mentirosos. És perseverante e suportaste por causa do meu nome, sem desanimar. Tenho, porém, algo contra ti: abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as tuas obras do início. Caso contrário, se não te arrependeres, virei e removerei teu candelabro do seu lugar. Mas em teu favor tens isto: detestas as obras dos nicolaítas, que eu também detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, meus irmãos, esta sendo a primeira igreja a qual Cristo ele escreve a sua advertência, também podemos ter a compreensão aqui que essa primeira igreja foi aquela que foi originada a partir dos apóstolos, que veio a existir a partir do primeiro século. E se a gente for aplicar essa igreja realmente, a Igreja Católica, ela vai ter muita coisa semelhante, muitas características semelhantes. Onde a gente vê aqui que Éfeso, ele praticava boas obras e também ele detestava os maus, sem falar que ele colocava à prova os falsos profetas, os falsos apóstolos. E nesse primeiro século vemos ali o cumprimento da palavra de Deus e acerca do que os apóstolos faziam. É tanto que a palavra Éfeso significa desejado. Então era uma igreja desejada por Deus, porque realmente fazia grandes coisas e assim glorificava o nome de Deus, como está em Atos capítulo 5, versículo 12, que fala que grandes sinais e maravilhas eram feitos pela mão dos apóstolos. E dessa forma, as pessoas, elas glorificavam o nome de Deus. E por que isso acontecia? Porque os apóstolos, eles obedeciam a palavra de Deus verdadeiramente. Eles não seguiram doutrina de homens. Eles não seguiram ensinamentos que vieram a ser criados distorcendo o Evangelho Santo. E por isso que Deus estava com eles. E o que era que eles faziam? Como Paulo, ele diz em Atos capítulo 25, versículo 8. Paulo nunca fez nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então,
esse versículo deixa evidente que Paulo, ele obedecia à lei e os mandamentos de Deus, que muitos tentam anular, tentam distorcer, tentam abolir, coisa que Jesus Cristo, em Mateus 5,17, deixou bem claro que ele não veio abolir, mas cumprir. Sem falar também que a gente reconhece os falsos apóstolos, falsos profetas, que ainda nos dias de hoje se declaram, apóstolos, sendo que apóstolos foram aqueles que estiveram ali presentes e vivenciaram a ressurreição de Cristo. E dessa forma a gente vê que eles são envergonhados, porque eles não têm o poder que Deus tem. E alguns, eles se desviam da fé, eles podem até ter o poder do Espírito Santo de Deus, que Deus concede, os dons espirituais, mas eles acabam se deixando ser levados pela ganância, pelos seus próprios interesses, e assim desviam do caminho. A gente vê um exemplo que está em Atos 19, versículos 13 ao 17, onde vamos perceber que aqueles que se declaram apóstolos, ou aqueles que querem usar o nome de Cristo como só para benefício próprio, eles são envergonhados, porque muitos, eles vão repreender os demônios, mas até os demônios têm autoridade para envergonhar esses falsos apóstolos. Algo positivo que Jesus vai falar acerca dessa igreja é que eles perseveraram, eles não desanimaram, mas eles seguiram firmes e fortes até o fim. E o exemplo é Paulo, que foi até a morte ali, onde ele foi decapitado. Sem falar também nos demais, os demais apóstolos, sem falar também nos profetas do passado, que morreram de forma tremenda, terrível. Temos também o exemplo de Estevão, que foi apedrejado. O João Batista também teve a cabeça decapitada. Então, esses herdarão a ressurreição e a vida eterna, porque foram fiéis até o fim. Então, Jesus, ele elogiou isso, porque essas são as primeiras obras, o primeiro amor a qual essa igreja ela se dedicava a Cristo. Então, essa perseverança, qual é a perseverança? A gente vai ter a compreensão em Apocalipse 14:12, que a perseverança dos santos é a obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma segue lado a lado com a outra. Não dá para apenas falar que acredita em Jesus e não querer obedecer os mandamentos. Assim também como você só querer obedecer os mandamentos sem crer em Cristo, também não tem como. Então a fé sem obras ela é morta. É preciso crer, mas é preciso fazer as boas obras. Esse é o primeiro amor a qual Jesus vai alertar essa igreja, que ela abandonou seu primeiro amor. E o que é esse amor? Não é o amor do mundo, onde as pessoas querem satisfazer seus próprios prazeres carnais e assim se entregando à concupiscência da carne, à imoralidade sexual e à fornicação e tantas coisas que Deus abomina. Mas o amor de Deus é esse que está escrito em Romanos 13:10. O amor é o cumprimento da lei de Deus. Isso sim é o verdadeiro amor. Não é esse amor que é da boca para fora que ama, não. O amor está ligado com a obediência aos mandamentos de Deus, assim como deixa bem claro Paulo aos Romanos. E por que essa igreja, ela desviou, ela deixou e abandonou seu primeiro amor? Porque ela foi seguir outros ensinamentos, outras doutrinas que foram os homens que criaram. E a gente percebe isso na Igreja Católica, onde a própria Igreja Católica distorceu e colocou a Bíblia de cabeça para baixo, criando doutrinas demoníacas, diabólicas, que distorcem as Sagradas Escrituras. Como deixou bem claro o profeta Daniel em capítulo 7, versículo 25, que ele mudaria os tempos e a lei. E foi isso que a Igreja Católica fez. Criou um catecismo onde eles seguem o catecismo e não a Bíblia Sagrada. Dessa forma, desprezando os mandamentos e a lei de Deus. O primeiro amor, esse que eles abandonaram. Por isso que Jesus ele vai repreender essa igreja e vai dar um alerta para que ela venha a se arrepender. Porque se ela não se arrepender, ele vai tirar o seu candelabro do seu lugar. E o que é isso? Se não houver arrependimento para voltar às primeiras obras, a praticar a lei e os mandamentos de Deus verdadeiramente, então Jesus ele vai tirar o Espírito Santo desse povo. Ele vai tirar a luz que ilumina, porque o candelabro é a iluminação, é a luz de Deus na vida das pessoas. É o selamento para que as pessoas possam herdar a salvação e a vida eterna. Então, se não se arrepender, se não houver a volta ao caminho verdadeiro, que é a Bíblia Sagrada, então as pessoas não têm salvação.
É preciso seguir conforme Cristo falou e não conforme os homens falam, ditam regras, ensinamentos que vão até contra a própria palavra de Deus. E o arrependimento consiste em quê? Em você não praticar o pecado. E o que é o pecado? Em 1 João capítulo 3, versículo 4, deixa bem claro o que é o pecado. Aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então não tem como você se arrepender verdadeiramente se você não obedece à lei e os mandamentos de Deus. Porque é a obediência à lei e os mandamentos que vai combater o pecado. Porque o pecado é totalmente a rejeição, é a desobediência às regras, às ordenanças que Deus deu ao seu povo. Porque se não existe lei, se não existe mandamento, então não existe pecado. E isso é um absurdo, que até alguns defendem. Mas enfim, em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, Jesus ele deixa bem claro que não adianta chamar ele pelo nome dele, não adianta você chegar nele e falar que fez grandes coisas no nome dele. Se você chegar para ele e não tiver praticado a sua lei e os seus mandamentos, ele vai te rejeitar naquele grande dia, como ele deixou bem claro nesses versículos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? A palavra iniquidade vem do grego, que significa anomia. A é uma partícula negativa, e nomia vem de nomos, que é lei. Então, significa você que praticou o desprezo à lei de Deus. Então, Deus ele pode até ter te abençoado com o dom de curar, com o dom de expulsar demônios, com o dom de pregar a palavra dele. Mas se você não andar de acordo com a vontade de Deus, que é a sua lei e seus mandamentos, você não herdará a vida eterna. Então, não é também fazer só boas obras, mas é você praticar fielmente a sua palavra. Fazer o que Cristo fez, seguir o exemplo de Cristo. Isso sim é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso sim é o primeiro amor, o verdadeiro amor. Porém, aqui no versículo 6, Jesus vai elogiar essa igreja, porque eles iam contra as obras dos nicolaítas. Que os nicolaítas naquele tempo eles estimulavam a imoralidade sexual e a idolatria. Sabemos que a Igreja Católica tem bastante idolatria, né? Mas eles combatiam a idolatria de outras formas, com outros deuses, né? Combatendo outros deuses e até fazendo com que o povo seguisse e andasse em santidade. Então isso agradava a Deus. Por mais que a Igreja Católica seja errada, né? Mas também tem esse lado positivo, né? Porque a religião, ela vem para interligar o homem com Deus. Então, dessa forma, as pessoas, conhecendo o que é pecado, o que é errado, então elas se apartam daquele mal. Então, esse é um elogio para a igreja, né? Mas trazendo para os dias de hoje esses nicolaítas, a gente vê que a Igreja Católica, ela, desde a sua criação, da sua fundação, ela sempre combateu seitas e também a maçonaria. Porque a maçonaria foi uma arqui-inimiga da Igreja Católica. Por mais que muito envolvimento com a maçonaria a Igreja Católica tem, né? Por trás dos panos, a gente sabe que tem envolvimento. Só que também há aqueles que são sinceros e que combatem esse mal, né? A Igreja Católica, ela veio para combater maçonaria, ocultismo, a macumba e essas práticas de feitiçaria. E isso, por causa disso, ela é elogiada, né? Porque Jesus, ele reconhece as qualidades também. Ele não só está para repreender, mas também para elogiar aquilo que deve ser elogiado. Mas que não é o suficiente, é preciso fazer e obedecer ao que ele pede. Se a gente for lá na história da igreja de Éfeso, a gente vai descobrir que lá naquele tempo existia a estátua e o templo para Diana, né? Também conhecida como Artemis dos Efésios. E dessa forma a gente, fazendo uma comparação com a Igreja Católica, é tudo a ver, porque a Diana e a Artemis dos Efésios daquele tempo é a Maria dos tempos de hoje. Então a gente vê aí a semelhança da Igreja Católica com a Igreja de Éfeso, porque eles abandonaram o primeiro amor por causa disso. Sem falar também que a Igreja Católica, o tema é esse, né? Porque ela se apostatou, porque não é uma igreja apostólica, ela não veio dos apóstolos, é apenas uma
uma desculpa esfarrapada para tentar convencer as pessoas de que é a igreja verdadeira, de que é a igreja dos apóstolos, mas não. Ela desviou da fé, ela apostatou. E a apostasia foi tão grande que eles distorceram a Bíblia de tal forma, criando ensinamentos totalmente errados e totalmente contraditórios à própria Bíblia Sagrada. Eu posso citar aqui os 10 mandamentos que eles alteraram, tiraram o segundo mandamento para adorar imagens de escultura, né? Sem falar dos demais mandamentos, que alterou o sábado para o domingo. A Igreja Católica também foi responsável por alterar o batismo, porque a própria palavra batismo vem da palavra original que é imersão, imergir nas águas, mas eles tratam como se fosse apenas por aspersão, apenas jogando água na cabeça. E isso é um absurdo. Já falei aqui, né, a idolatria a Maria e também aos santos, que eles estão mortos, mas eles defendem que eles estão intercedendo, sendo que a palavra de Deus deixa bem claro em 1 Timóteo 2,5 que só há um mediador entre Deus e os homens, que é o próprio Cristo. A doutrina do purgatório, né, que tenta criar uma visão totalmente abominável da palavra de Deus, como se colocasse o sacrifício de Cristo como inútil na cruz. Como se o purgatório fosse aquele lugar onde as pessoas vão purgar, vão se limpar dos seus pecados para depois ir para o céu. Então é colocar o sacrifício de Cristo nulo. A doutrina da transubstanciação, né, que é tentar transformar, fazer uma alquimia na ceia, querer transformar a hóstia em carne mesmo e transformar o suco de uva em sangue. Isso é totalmente absurdo. Canibalismo, sem falar também que é totalmente abominável aos olhos de Deus beber sangue. Então, mais uma distorção e uma contradição da palavra de Deus que eles criaram. As festas do Criador também, que a Igreja Católica foi responsável por abolir e também criar festas mundanas para tentar satisfazer o calendário da própria Igreja Católica e atrair adeptos, né, à religião. O celibato obrigatório, né, que o padre ele não pode se casar, que isso é totalmente também absurdo, né? Isso é algo que eles criam para tentar colocar toda a herança do padre quando morre para a igreja e não ir para nenhum herdeiro dele. Então, mais uma doutrina diabólica. O Papa como mediador entre Deus e os homens, sendo colocado como até no lugar de Cristo e como uma santidade, como um substituto dos apóstolos na terra, sendo que não passa de um herege, não passa de um blasfemador da palavra de Deus. E também da doutrina de perdoar pecados, né? Que eles criaram que o padre, o Papa, pode perdoar pecados. É tanto que tem um confessionário, né? Então, isso também é totalmente absurdo a palavra de Deus, porque só Deus pode perdoar pecados e só Cristo também, porque Deus deu autoridade para o Filho do Homem perdoar pecados. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês compreenderem as características dessa primeira igreja do Apocalipse, né? A gente já falou aqui a respeito de algumas dessas heresias da Igreja Católica, é só você visualizar os vídeos anteriores do canal. Também eu já falei sobre a igreja de Laodiceia, se você quiser pode conferir, né, que é o comércio nas igrejas. Então, que possamos ficar por aqui, que você possa compartilhar esse vídeo, ajudar o canal a crescer, não para que eu cresça, mas para que a palavra de Deus seja expandida, para que muitos também conheçam a verdade. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou ficando por aqui, que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsebaot, o Senhor dos Exércitos, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, Salvador e o único mediador entre Deus e os homens. Amém.